Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos 12, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus querido, louvado seja o teu nome. Que o Senhor venha, meu Deus, a tomar os nossos corações e nossas mentes cativos, aquilo que o Senhor quer nos falar no dia de hoje. Afasta, Senhor, toda distração. Afasta, Senhor, tudo aquilo que nos impede, que nos dificulta o entendimento daquilo que o Senhor quer nos revelar. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nova identidade. Eu queria, antes de mais nada, introduzir algo que seria, o que seria identidade. Todos nós temos um senso comum do que seria identidade. E eu busquei um significado genérico, um significado que nós encontramos em um dicionário. E basicamente, identidade é o conjunto de atributos que definem um indivíduo e o diferencia de outro, dissocia de outro. E aí, o que seriam esses atributos? Atributos físicos, a forma de se vestir, a forma de se portar. Tudo isso são coisas que, somadas, elas formam a identidade de alguém. Identidade não é, por exemplo, o nosso número de RG, que é um individual para cada um. Cada um de nós tem o seu. Tudo que nos diferencia, que nos dissocia de uma outra pessoa, o conjunto desses atributos, nós chamamos de identidade. O seu nível de conhecimento, os lugares onde você frequenta, a forma de você se portar, de você sorrir. Por exemplo, alguém pode chegar e dizer, me identificar, né? Vocês podem me identificar, o pastor Ed, ele é policial militar na vida secular, ele é alto, ele é magro, ele sorri para as pessoas, ele gosta de abraçar, eu gosto muito de abraçar, já abracei todo mundo aí, essa é uma característica minha. Tudo isso são características que juntas formam minha identidade diante de vocês, diante das pessoas. Cada um de nós tem uma identidade. E essa identidade, ela é o que as outras pessoas veem em nós. Então, tudo aquilo que nós fazemos, como nós nos portamos, onde nós andamos, elas dizem, somando tudo, juntando tudo, essa é a nossa identidade. É assim que você vai perguntar. Se eu perguntar, você conhece Davi? Davi eu conheço, aquele que é intérprete de Libras, que se veste assim, que anda de tal forma. Você vai ter uma identidade que pode ser parcial ou mais aprofundada, se você o conhecer melhor. Então, isso é o que nos define diante das outras pessoas. Todos nós temos uma identidade. E essa identidade, nossa identidade, diz quem nós somos. Diante das pessoas é o que nós somos. Não adianta você dizer, não, mas eu não sou isso. Mas o que você mostra para as pessoas é isso. Ainda que você se identifique de uma forma diferente, mas o que você mostra, que você demonstra com os seus atributos externos, nas suas relações, elas vão dizer isso. Então, isso é quem você é diante das pessoas. E quando nós falamos de identidade e que são formadas uma soma de atributos, nós podemos concluir algo muito simples. Se eu me defino, por exemplo, pelo meu jeito de andar, se eu passar a andar diferente, eu vou ter uma outra, nesse sentido, eu terei uma outra identidade. Eu estarei mudando a forma como as pessoas me veem. Eu sou uma pessoa que só visto preto.
Estou falando de uma forma bem grosseira, para vocês apenas entenderem o ponto onde eu quero chegar. Eu sou uma pessoa que sempre veste preto. Pronto, agora eu quero mudar a minha identidade. Eu não quero ser uma pessoa que só veste preto. Agora eu vou vestir outras cores também. Eu sou uma pessoa que sou relaxada com o meu corpo. É uma pessoa que não cuida da saúde. O Ed é assim. Eu não quero mais ser isso. Agora eu vou mudar. Eu sou uma pessoa agora que eu passo a cuidar da minha saúde e do meu corpo. Então eu vou mudando atributos que vão mudando a minha identidade. Lógico que não tem coisas que não dá para mudar, né? Eu sou alto, eu não tenho como ficar baixo, né? Isso é um fato. Tem atributos que nós vamos mudar. Mas a ideia não é mudarmos os atributos físicos para nos definirmos, e sim, como nós estamos falando na palavra de Deus, e tudo na palavra de Deus gira em torno de relacionamentos, desde Gênesis até Apocalipse, Deus querendo conosco um relacionamento. Então, tudo na palavra de Deus fala sobre relacionamento. Então, a nossa palavra aqui, a nossa reflexão é justamente acerca dos relacionamentos. Daquilo como você se relaciona com o seu próximo, com o seu cônjuge, com aqueles que estão ao seu redor. Então, esses atributos de relacionamento, de forma como você se porta, como você reage diante de algumas situações da vida, elas podem ser mudadas. Você até hoje foi definido por algo, por uma forma de se portar, uma forma de reagir, uma forma de tratar as pessoas. Mas você pode, a partir de hoje, mudar. Cada pequeno detalhe, cada pequena mudança, ela pode ser uma virada de chave. Ela pode ser uma pequena mudança também na sua identidade. Até que, seguindo esse processo, mais à frente, lá na frente da caminhada, a sua identidade esteja totalmente diferente daquela identidade inicial, de quem você era lá no início, quando você decidiu mudar. E, como eu falei que tudo, né, todos esses atributos, eles são a soma e que fazem a nossa identidade, os nossos hábitos também são coisas que definem a nossa identidade. A forma como nós habitualmente nos portamos. Porque hábito, amado, eu já falei isso aqui em outro momento, hábito é uma coisa que é natural aos seres humanos. Porque a nossa mente, ela precisa transformar atitudes que precisam ser racionalizadas, atos que precisam ser racionalizados, decididos, em coisas automáticas. Se você, todas as vezes você escova seus dentes, pegando com a mão direita, fazendo esse movimento e não esse. Quando você fizer a primeira vez, a segunda, a terceira, daquele jeito que você costuma fazer, vira um hábito, você não decide mais fazer assim, é automático. E isso a nossa mente faz justamente para que nós não gastemos energia raciocinando cada ato, cada movimento. Então isso é natural. Os hábitos, eles são algo comum e natural aos seres humanos. Não há problema nenhum nos hábitos. Ele na verdade, se a pessoa tiver dificuldade em estabelecer hábitos, ela tem uma patologia. Isso é um problema muito grave. Todos nós estabelecemos hábitos e não há problema nenhum nisso. Porém, os hábitos, existe uma linha muito tênue entre o hábito e o vício. Tem muitos de nós, às vezes, não percebe quando essa linha ela foi cruzada. E como é que eu poderia, então, pastor, como é que eu poderia identificar facilmente o que é um hábito e quando deixou de ser um hábito e passou a ser um vício? Tem praticamente três pontos a serem observados. E, amados, não é fácil. Muitas vezes vocês vão perceber nisso que eu vou falar que não é fácil. Controle. Se você tem controle sobre aquele hábito, em que sentido? Eu escovo os dentes, vou dar uma forma bem lúdica mesmo. Eu escovo os dentes assim, mas eu fui ao médico e o médico disse que o meu odontólogo, ele disse que não é assim, que tem que ser assim. Claro, é o contrário, eu estou falando uma forma bem lúdica mesmo. Então,
eu agora percebi que eu faço sempre assim, e agora eu descobri que é dessa forma. Se você consegue mudar, se isso não te causa angústia nenhuma por você fazer essa mudança desse hábito aí, então isso é algo natural. Isso é algo natural. Ah, eu tomo café todos os dias. Isso aqui é um ponto que deve tocar em muita gente aí. Eu tomo café todos os dias após o almoço. Tá. Você toma café todos os dias após o almoço, é um hábito. É um hábito saudável, é gostoso, né? Não tem, né? Do ponto de vista do controle, se você agora disser assim, se eu não tomar o meu café depois do almoço, eu tenho dor de cabeça. Aí já entra outra coisa que é a dependência. Uma dependência química. Porque, amados, o café, ele causa dependência química. Eu, por exemplo, eu tenho que admitir, eu preciso sempre estar regulando, porque se eu fizer da forma que a minha mente pede, eu tomo tanto café que se eu parar, ou se por algum motivo eu não conseguir tomar, eu sinto dores de cabeça fortíssimas, enxaquecas fortes. Então eu tenho que cuidar disso, tá? E aí, falei já de dois, né? Se você tem algum tipo de dependência, se causa alguma crise de abstinência, aquele hábito que você tem, você cortar ele da sua vida, ele causa alguma abstinência, você precisa observar. Você precisa ver esse indício, se isso não se tornou vício. Pastor, mas então isso se torna muito amplo. E realmente é muito amplo, e como eu disse, é difícil de você estabelecer, não é fácil. Porque até mesmo coisas saudáveis, coisas boas, pode se converter em vícios, amados. Pode se converter em vício. E outra coisa que identifica aí, se tiver os três, aí realmente você tem que avaliar. Se você tiver esses três problemas nesses três pontos, ela tem uma porcentagem muito alta de que esse hábito, na verdade, não é um hábito, é um vício, que seria o dano. Se esse hábito causa algum dano, seja físico, psicológico, de qualquer ordem, emocional, a você ou a outra pessoa, isso é um sinal de que esse hábito, na verdade, não é um hábito, é um vício. Por exemplo, amados, eu gosto de tomar uma cervejinha no fim de semana com os amigos. Vou para o futebol e lá eu tomo uma cervejinha com eles e não tenho problema nenhum. Eu acho que não há problema nenhum porque eu trabalho, isso não atrapalha a minha vida, eu consigo trabalhar e fazer minhas atividades, então não tem problema nenhum. E é esporádico, não é todos os dias, é só nos fins de semana. Aí eu pergunto, se você ficar em um fim de semana sem ir, sem fazer essa atividade, como você vai sentir? Eu fico angustiado, eu fico nervoso, eu fico insuportável. Já vi pessoas falando isso aí, gente. Isso é baseado em fatos reais. Aí, esse é um ponto. Então, o controle já não está tão simples assim, né? Tão visto, né? Tão pacífico assim. Aí vem o dano. Mas a minha esposa, ela fica, meus filhos, eles sentem a minha falta, eles reclamam por isso está causando problemas de relacionamento. Então há um dano nisso aí. Então provavelmente esse hábito não é só um hábito, ele também é um vício. E se há dependência química, né? A pessoa, talvez nesse exemplo que eu falei, não apareça, não seja tão patente isso. Mas eu trouxe essa reflexão apenas para a gente questionar a nós mesmos, se aquilo é um hábito, e se aquilo é inofensivo realmente, ou se aquele hábito, na verdade, é um vício, ou está prestes, ou está caminhando para se tornar um vício. Mas assim, os hábitos, eles podem ser mudados. Os hábitos, eles podem ser substituídos por outros hábitos, se esses hábitos, eles forem danosos. E entenda, amados, quando eu falo sobre hábitos e vícios, tem coisas que não são necessariamente pecados. Tem hábitos que não são necessariamente pecado. Tem hábitos que são apenas embaraços. Tem coisas que nos atrapalham o caminhar, o nosso desenvolvimento, nos atrasam.
Então, até esses hábitos também, eles podem ser que eles sejam necessários, que eles sejam mudados, para que você possa avançar, para que você possa se tornar uma outra pessoa, ter uma nova identidade. O conhecimento, ele pode ser adquirido. Até hoje eu sou uma pessoa que eu tenho a escolaridade baixa, por isso que as oportunidades não aparecem para mim. Porque eu não fiz aquele pós-graduação que o mercado está pedindo tanto. Você pode fazer. Basta decidir. Pastor, mas não é fácil, é porque a vida é muito corrida. Tem filhos, tem os afazeres. Mas tudo tem que partir de uma decisão. Os desafios, eles estão aí para ser superados. Limitações podem ser superadas, como eu disse. Se você diz, pastor, eu não consigo correr como essas pessoas correm aí, 10 quilômetros. Corra 1. Amanhã você pode começar a correr 2. Acredite no processo. Você consegue, todos nós podemos romper as nossas limitações se nós respeitarmos o processo. É um pouquinho de cada vez. Se você não respeita o processo, você vai se frustrar. Tem 3 anos que eu não corro, aí agora eu vou correr 10 quilômetros. Você vai parar no máximo nos 5, com os pés cheios de bolha, dolorido. Vai passar uns 3 dias para o corpo voltar ao normal, e aí vai dizer, não, isso não é para mim. Respeitar o processo, isso é importante. E por último, falando nesse sentido, domínio próprio, ele pode ser desenvolvido, também respeitando o processo. Eu li estou lendo um livro que eu sempre gosto de recomendar algum livro. Toda vez que eu trago uma palavra aqui, eu recomendo um livro. Vou até pedir para colocar essa imagem aí. Eu estou lendo esse livro aqui, Coragem de Não Agradar, de Shiro Kishiki e Fumitake Koga. Ele é um livro sobre psicologia. Eu tenho essas curiosidades minha curiosidade é muito ampla, eu tenho curiosidade sobre tudo. Mas isso foi mais estimulado pela minha esposa. Ela leu o livro e me estimulou a lê-lo. É um livro de psicologia que fala de coisas muito técnicas, mas ele fala de uma forma muito fácil de a gente entender. É um jovem e conversando com um filósofo. E o filósofo defendendo o ponto de vista de um psicólogo famoso, contemporâneo de Freud, que é Adler, que tem uma teoria que é um pouco divergente da teoria de Freud. E aí é fácil de entender porque eles vão discutindo mesmo, o jovem fala o que ele pensa, não, eu não concordo, aí o filósofo vai e tenta convencê-lo com os argumentos. Eu achei muito interessante. E diante de tantas outras coisas que ele fala, justamente fala sobre mudança, que todo mundo pode mudar, esse é o ponto focal ali. Aí tem um momento que ele fala sobre as emoções, que nesses argumentos ele diz que as emoções, nós normalmente utilizamos as nossas emoções para alcançar metas pré-estabelecidas em nossa mente. Por exemplo, um exemplo muito comum, ele fala que quando você está no trânsito e alguém te dá aquela trancada e você perde a cabeça e fala alguma coisa ali, ou braveja, ou fala alguma besteira lá, ele diz que na verdade, na teoria dele, na verdade, ele fez esse ato não é porque ele estava com raiva, não é porque ele estava indignado com a atitude daquela pessoa. Não é por conta da ira que ele fez isso. Na verdade, ele usou a ira para fazer aquilo que ele queria, que é alcançar a sua meta, que era explodir. Aí isso trouxe, naquela hora que eu ouvi, que eu li aquilo ali, eu fiquei, não, isso não faz muito sentido. Mas aí eu fui me aprofundando e ouvindo mais argumentos dele, e achei muito interessante. Isso vale para todas as emoções que nós sentimos. E eu vi que se encaixa realmente, sabe? Às vezes é assim, você está
ele fala sobre uma pessoa que estava prostrada em casa, que estava recluso em casa, que evitava de sair. E o argumento era que aquela pessoa estava usando a tristeza para alcançar a sua meta, que era ficar recluso em casa. Aí ele diz, não, mas como isso? Aí ele vai aprofundando, ele vai trazendo argumentos sobre aquela questão daquele jovem. Não, mas esse jovem aí, essa pessoa que está reclusa, como é que é a vida dele? Ele é uma pessoa que sofreu uma perda, e ele sofreu isso, sofreu aquilo, e aí o argumento é justamente esse, que a tristeza, ele deixou a tristeza, usou a tristeza como uma justificativa para alcançar aquela autocomiseração. Ele estava acostumado com a pena das pessoas, com o cuidado daquelas pessoas, dos seus pais que estavam ali cuidando dele. Às vezes se a gente pensar dessa forma, a gente vai perceber que muitas vezes nós nos colocamos em situações em que usamos as nossas emoções para alcançar metas, sabe? E isso precisa de muita honestidade da nossa parte para admitir isso. Por exemplo, eu discuto em minha casa com a minha esposa e aí eu falo alto com ela. Aí eu vou dizer, não, mas eu falei alto porque eu estava com raiva. Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 26, ele diz, irai-vos, mas não pequem. Ou seja, a ira, a emoção, ira, ela é inevitável. Nós não temos poder de decidir se nós nos iramos ou não. Entendido? Isso aí? Não temos essa condição de escolher. O sentimento, ele vem. A emoção, ela vem. Agora, eu tenho controle sobre o que eu faço a partir dessa emoção, com essa emoção que eu tenho. Então, se eu tenho se eu me iro por alguma coisa, eu posso decidir, eu sou um ser racional, eu posso decidir o que eu faço com isso. Ou seja, minha esposa, nós nos discutimos, alguma coisa que ela falou me irritou, mas eu não preciso revidar isso, eu não preciso usar isso, essa ira, como uma justificativa para poder eu lançar sobre ela meu altear de voz. Na verdade, o que Jesus nos ensina quando ele nos diz para quando você for ferido na face, dê outra face, é disso que ele está falando. Jesus não está falando de você ser bobo, não, entregue tudo que você tiver. Ele está falando justamente sobre abrir mão do seu direito, né? Não use as justificativas para fazer aquilo que você tem vontade de fazer. Porque, vamos dar para um exemplo, esse exemplo do rosto, né? Alguém que se feriu na face, socialmente, o que é esperado, né? É que se você foi ferido, até socialmente é aceito como uma justificativa. Fulano ali agrediu ciclano. Mas você viu que antes ele foi agredido? Aí você diz, se ele foi agredido, então é mais ou menos assim que nós pensamos. O que Jesus fala é, faça o inesperado. Quem te feriu na face, ele espera que você revide. Então, o inesperado é você dar uma palavra que o surpreenda, que não seja aquilo que ele espera. E isso, amados, pode ser desenvolvido. Isso é o domínio próprio. É quando as emoções que são inevitáveis, elas chegam em nós e nós decidimos, nós temos o domínio de não fazer o que temos vontade de fazer. O que é uma meta pré-estabelecida em nossa mente. Porque aí você vai usar as justificativas para ter essa meta pré-estabelecida, são as mais diversas, amados, as mais diversas. É a cultura familiar, é porque meu pai agrediu a minha mãe e aquilo ficou na minha mente, é porque a bebida, meu pai bebia e isso teve algum, enfim, são diversos. É porque eu estou desempregado. E aí, gente, eu estou falando de todas as emoções. Não é apenas da ira. Estou usando a ira apenas como exemplo. Então, quando nós tomamos posse disso, tomamos conhecimento disso, nós podemos romper essa cadeia, sabe? Não é inevitável. Aquela ação não é inevitável. Inevitável é a emoção.
Agora, a ação que você tem a partir dessa emoção, ela é sim evitada e tem nome, domínio próprio. As emoções, quando eu falei que são todas as emoções, só para ter a nível de conhecimento, as emoções básicas, né, que são consideradas pela maioria dos estudiosos, que é alegria, tristeza, medo, raiva ou ira, né, surpresa ou nojo ou aversão. E nojo ou aversão. Essas são as emoções básicas que nos levam a atitudes que muitas vezes são metas que nós estabelecemos em nossas mentes sem saber, sem ter consciência muitas vezes disso. O que eu convido você no dia de hoje é tomar consciência disso, saber que existem essas metas em nossa mente e que você pode quebrar. Isso vai te ajudar a desenvolver o domínio próprio. A mudança de identidade, ela inicia primeiramente dentro de nós. Em Provérbios 23, 7, principalmente nas versões Almeida, ela diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como imagina em sua alma, assim ele é. Primeiramente, você precisa se ver como alguém diferente, alguém mudado. E aí, você vai, a partir do que há dentro de você, você vai desenvolver o exterior. Não é o contrário. O contrário não se sustenta. Você fingir ser alguém, ele pode até funcionar por um tempo. Mas você, primeiro, não há paz em você fingir. Se esforçar para fingir ser alguém que você não é. Então você precisa mudar a sua identidade de dentro para fora. Você precisa primeiro se ver dessa forma, para depois você se tornar aquela pessoa. Então, muitas vezes parece até psicologia positiva, mas não é. Está na palavra de Deus. Às vezes a gente estabelece para nós prisões. Palavras que se convertem em prisões. Quando você pega e diz, eu não vou estudar para um concurso público, por exemplo, é algo que muitas pessoas almejam, não vou estudar para um concurso público, porque isso não é para mim. Eu estudei numa escola pública, então eu não tenho como competir com esses garotos aí que estão em escola particular. Isso não é para mim. Isso é uma prisão que você colocou sobre você mesmo. Eu não posso abrir um negócio porque eu já abri no passado e não deu certo e eu não tenho jeito para isso. Isso é uma prisão que você se colocou. Eu não consigo deixar de algum vício, de fumar ou beber. Eu não consigo porque eu fico ansioso e isso não... Eu não consigo, eu não tenho esse domínio para isso. Isso são palavras que se convertem em prisão. E aí segue. São muitas coisas, muitas. Nos relacionamentos, sabe? Eu quero ser uma pessoa diferente, mas eu não posso. Porque eu não tive formação, porque a influência de meus pais. E aí estão um monte de desculpas. A última vez a última mensagem que eu peguei aqui nesse altar, eu falei justamente sobre essa questão de certa forma também sobre identidade. Porque as pessoas, diante das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, das nossas atitudes, das nossas condutas, nós podemos nos sentir culpados, se for o caso, né? Ou nós podemos nos envergonhar. É muito diferente uma coisa da outra. A culpa, ela sempre vem com uma justificativa. Mais ou menos assim, eu traí a minha esposa. Mas eu traí foi porque foi um momento de fraqueza, foi porque a pessoa foi muito sedutora, é porque a minha mulher não me atendeu em tal coisa. Sempre a culpa, ela traz uma justificativa ali intrínseca, mesmo que ela não seja apresentada, mas ela apresenta ali uma justificativa, entre aspas, implícita. Já a vergonha não. A vergonha ela tem a ver com o que você é, com a sua identidade. E aí
é onde eu quero convidar você a pensar nisso. Nós precisamos identificar qual é a nossa identidade. Porque se eu identifico quem eu sou, ou seja, onde eu estou, qual é a minha situação atual, eu tenho uma possibilidade de vencer, de mudar isso, de ser transformado, de ter uma nova identidade. E aí, nesse exemplo que eu falei, se ao invés de eu me sentir culpado, eu me sentir envergonhado por ser um adúltero, né? Quer dizer, reconhecer, eu sou um adúltero. Isso me dá a esperança de uma mudança. Porque eu sei quem eu sou. E eu me envergonho disso. A vergonha me diz que eu preciso mudar. Eu preciso ser diferente. Diferente da culpa. Então, até um exemplo que nós vemos na Bíblia é a parábola do fariseu publicano. A palavra diz que o fariseu estava assim, diante do altar, tinha um publicano próximo. Publicano é o que os judeus daquela época repudiavam, era o pior dos homens, eram traidores da raça ali, traidores da nação. Eles detestavam, era o pior tipo de pecador que os judeus achavam naquele tempo ali. Então, o fariseu, a palavra diz que ele estava de pé diante do altar e dizia: Senhor, obrigado, porque eu não sou como aquele pecador. Aí ele faz, eu dou o dízimo, eu entrego o dízimo, eu oferto, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Aí a palavra diz que o publicano estava assim, ó, ajoelhado, com o rosto no chão, nem conseguia olhar para cima. E dizia: Senhor, batia no peito e chorava. Ele dizia: Senhor, me perdoe. Tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E aí Jesus disse: qual dos dois saiu daqui justificado? Aquele que se achava superior ou aquele que reconheceu que era pecador? Ambos eram pecadores. Então, essa palavra justamente me assegura isso, nos mostra isso, exemplifica isso, que nós precisamos ter um conceito equilibrado de nós mesmos, saber quem nós somos, reconhecer qual é a nossa identidade. Porque, amados, isso parece ser muito simples, mas para muitas pessoas isso pode ser muito difícil. Porque é fato que nós desempenhamos papéis. É normal. Você no seu trabalho, você não é exatamente a mesma pessoa, você não tem o mesmo comportamento que você tem no meio da sua família. E não tem nada de errado nisso. Quando você está numa roda, numa turma de amigos, você não vai ser exatamente ter as mesmas falas, as mesmas coisas que você tem no seu trabalho, que é um ambiente formal. Então, nós desempenhamos papéis, mas na essência, você é você mesmo. Você tem que saber identificar quem você é, porque senão você se perde nos papéis. Quem é que você é? Você é aquele do trabalho? Você é aquele dos amigos ou aquele da família? Ou você é todos eles? O que você tem, vamos dizer assim, vou usar esse termo, é meio pesado, mas o que você tem dissimulado? O que você tem escondido? É somente a questão da formalidade que o local exige? Tranquilo, isso é normal e natural. Ou você quer apresentar ser alguém que você não é? Isso a gente vê muito nas igrejas, por exemplo, pessoas que praticamente se tornaram fariseus, porque se tornaram um padrão de perfeição e tem o dedo muito rápido para apontar os erros dos outros. Qual a diferença desse fariseu? E sabe qual é o detalhe, amados, que eu vejo assim, na palavra de Deus nada é por acaso, nada está colocado por acaso daquela forma, tudo tem um objetivo. A palavra diz que esse fariseu, ele de pé, ele dizia: Senhor, ele está falando para Deus, obrigado. Ou seja, ele estava atribuindo a Deus o fato dele ser superior. Ou seja, foi Deus que fez ele assim superior àquele coitado daquele publicano. Tem muita gente fazendo isso, atribuindo a Deus. Não sou eu. Eu sou bom, mas eu não sou bom por mim mesmo, eu sou bom por Deus, porque Deus me fez bom. Está entendendo? Como é que fica? Como isso é complicado? E
Por último, para encerrar, eu queria dizer algo que é o mais importante de tudo isso que nós dissemos. É importante que você se identifique, que você reconheça quem é você. Você tem a sua identidade muito bem estabelecida dentro de você. Que se você tiver essa identidade estabelecida, seja sendo assim muito honesto com você mesmo, seja que essa identidade te agrade ou não, porque pode ser isso, amados. Você pode fazer esse levantamento interno assim e você dizer: eu sou esse e não me agrada esse cara, essa pessoa. Se isso acontecer, você tem aí sim uma oportunidade de mudar. Pastor, mas é muito difícil. Sim, é um processo. Ninguém vai entrar numa caixinha e sair perfeito, arrumado, com domínio próprio, com tudo isso. Isso é uma luta. E amados, quando você decide mudar, acho que todos aqui são capazes de me dar algum testemunho nesse sentido. Quando você decide mudar, as coisas se levantam, parece que o mundo se levanta em contrário. Quem aqui não já ouviu essa frase? Eu comecei a fazer as coisas corretamente, parece que tudo piorou na minha vida. Quem não já viu aí? Alguém já viu isso em algum momento? Estejam preparados, amados. Esse mundo jaz no maligno. Se em alguma área da sua vida, sem você perceber, e não se espantem com o que eu vou dizer não, tá? Porque depois eu vou contar uma história. Se em alguma área da sua vida você é dominado pelo inimigo, ele não vai simplesmente concordar e abrir mão desse domínio. Ele vai atacar. Pastor, está dizendo que eu sou endemoniado. Gente, Jesus chegou para os apóstolos, ali, para os discípulos que estavam perto, e disse, quem vocês pensam que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro se levantou e disse, Senhor é o Filho de Deus. Aí Jesus, aqui alegoria minha, ele não fez isso, né? Muito bom, Pedro. Você não falou isso pelo Espírito, por você não, foi o Espírito Santo de Deus que revelou você isso. Ou seja, sua boca foi usada pelo Espírito Santo. Aí Pedro ficou todo feliz. Aí Jesus, na sequência, diz, agora vamos para Jerusalém, que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Aí a palavra diz que ele puxou Jesus assim, Senhor, não fale isso. Isso não jamais vai acontecer. Palavras minhas aqui, né? Bem coloquial. Aí Jesus disse aquela célebre frase, para trás de mim, Satanás. Ou seja, aquele mesmo homem que minutos atrás a boca dele tinha sido usada pelo Espírito Santo de Deus, agora estava sendo usada pelo inimigo. Então sim, nós podemos, em alguma área da nossa vida, termos dominados pelo inimigo das nossas almas. Então, o que eu estou dizendo é que, quando nós nos prepararmos, estivermos preparados para isso, a gente não vai se surpreender. Quando houver os levantes, tenha consciência daquilo que você está fazendo. Acredite no processo. O processo é o quê? Um pequeno passo, um pequeno benefício de cada vez. E eu posso garantir a vocês, amados, existe algo que nos fortalece. Que quando você tiver dúvidas, isso para encerrar agora mesmo, a sua identidade o define diante dos homens, mas não o define diante de Deus. Deus, ele tem uma definição para você. Você é o filho amado do nosso Deus. Ele entregou o seu único filho para que eu e você tivéssemos restabelecido o nosso relacionamento com ele. A palavra diz, quando Jesus deu o último suspiro, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Isso tinha um simbolismo muito grande, porque esse véu separava o local onde os homens, o sumo sacerdote, se encontrava uma vez no ano com Deus. Deus está ali, é o local de encontro de Deus com os homens, ali simbolizado naquele sumo sacerdote. Quando o véu se rasgou, agora não havia mais separação. Nós nos encontramos com Deus o tempo todo. E mais, o Espírito Santo, que é Deus conosco,
Jesus, foi chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele subiu aos céus e ele disse: quando eu for, eu mandarei outro consolador, outro para substituí-lo, entre aspas, né? Para estar ocupando o lugar que ele estava. E ele agora habita em nós. Olha a grandeza disso. Deus conosco, Deus agora ele habita em nós e não mais precisamos nos encontrar com Ele na igreja, no nosso quarto trancado, não, Ele habita em nós, Ele está disponível para nós em todo o tempo e Ele nos vê como filhos amados. Ele sabe de todas as suas fraquezas, Ele sabe de todas as minhas fraquezas e Ele não nos julga. Ele poderia julgar, mas Ele não nos julga. Então, o que nós precisamos fazer é buscar alinhar a nossa identidade de modo a agradar esse Deus. A que esse relacionamento ele fique cada vez mais íntimo, mas sabendo que Deus nos vê de uma forma diferente do que você vê. Decida hoje. Olhe para si mesmo. Defina de forma muito honesta quem é você diante de Deus. Diante dos homens. Quem é você diante dos homens? O que é que você é realmente, o que você mostra nos diversos ambientes que você trafega? E definindo quem você é, você vai agora transformar isso de dentro para fora. Aquilo que não está certo, aquilo que não te agrada, aquilo que não agrada ao nosso Deus, ele pode ser deixado para trás. E amados, deixar para trás, mudar a identidade, muitas vezes implica em abrir mão de algo que a gente tem. E que talvez você pode achar muito importante. Por exemplo, talvez o que você precise para mudar a sua identidade é deixar de andar em certo ambiente. Talvez o que você precise para mudar a sua identidade é mudar as suas companhias. Pastor, mas é uma pessoa que eu conheço que me ajudou muito na minha vida. Com um momento difícil, seja grato a essa pessoa. A gratidão é importante, demonstre a sua gratidão. Mas se estiver fazendo mal para o seu desenvolvimento, para a sua identidade, abra mão. Às vezes é um parente, sabe? A forma como você se relaciona com os seus parentes pode estar definindo a sua identidade. Ah, pastor, mas é minha mãe, nós fomos criados dessa forma, e minha mãe, ela está sempre lá no meio, e eu estou no meio. Analise se isso está atrapalhando a sua identidade diante das pessoas. Pastor, é porque eu trabalho em tal área, e essa área eu preciso fazer determinadas coisas. Eu sei que essas coisas não estão fazendo bem, mas eu preciso estar lá. Amados, ore, coloque diante de Deus e acredite em você. Procure algo. Peça a Deus que abra uma porta diferente para você. Acredite. Tudo isso são coisas que de repente você precisa abrir mão. Ouça isso. De repente eu estou falando nesse momento e está vindo ao seu coração, à sua mente alguma coisa. Isso pode estar até te trazendo uma certa angústia, uma certa aversão. Mas pense, coloque diante de Deus, reflita a respeito, não abandone de vez. Pense se realmente isso está lhe fazendo mal, está fazendo mal às pessoas ao seu redor. Hábitos que você tem como sagrado, entre aspas. Se esse hábito, suposto hábito, estiver atrapalhando a sua identidade, abra mão. Amados, Deus não nos deixa no prejuízo. Quando você abre mão de algo que te faz mal para agradar a Deus, tenha certeza
Deus, Ele vai te recompensar da forma que você nem imagina. Deus tem uma criatividade infinita para nos abençoar. Infinita. Você pode até imaginar formas que você gostaria de ser abençoado, mas Deus, Ele tem muito mais formas de te abençoar do que você é capaz de pensar. Amém? Fique em pé no seu lugar. Deus querido, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ajuda a entender quem nós somos. E tudo parte da forma que o Senhor nos enxerga. O Senhor nos enxerga de uma forma que nós não somos capazes de enxergar, meu Deus. Mas essa forma é como o Senhor enxerga um filho amado. Um filho que o Senhor criou com todas as suas falhas, com todos os seus defeitos, mas com a capacidade de superar tudo isso. É assim que o Senhor nos vê, meu Deus. Nos dá, Senhor, a sabedoria, a capacidade de enxergar quem nós somos hoje. E daí, a partir de quem nós somos hoje, nossa identidade hoje, nós possamos enxergar um futuro como nós queremos ser. Sempre com o intuito, meu Deus, de te agradar, de honrar o teu nome, meu Deus, de louvar o teu nome. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno. Ouça essa canção, em nome de Jesus. Luto contra vozes que me dizem que não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz que realmente sou. Diz que amado sei que eu me sinto assim. Diz que vou te achar quando há fraqueza em mim. E que segura estou se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que importa agora é o que sua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado estou, sei que eu me sinto assim. Diz que vou te sou. Sim, meu amado.
Falou. Sim, aí escolha, amado, escolha em quem você vai acreditar. Você vai acreditar no que Deus diz sobre você ou no que o mundo diz? Como foi dito aqui, a sua identidade te define diante dos homens. As pessoas podem até olhar para você e dizer quem você é a partir daquilo que você demonstra. Mas Deus, Ele sabe quem você é por dentro. Não os seus medos, não as suas lutas, mas quem você é, o que você é capaz de alcançar, porque Ele colocou em você essa capacidade. A sua identidade externa, o que as pessoas veem de você, não te definem. Você pode mudar isso. Você tem esse domínio. Deus te deu essa capacidade. Ele nos garante isso. E amados, enquanto vocês estiverem passando por esse processo, pode acreditar que Deus estará contigo, como diz no Salmo 23. Ainda que você passe por um vale, Ele estará contigo. Não abra mão disso, do que Deus diz sobre você. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja com todos, hoje e para sempre. Amém, amém. Bom e paz, que o Senhor os abençoe. Tenha uma semana tremendamente abençoada em nome de Jesus.